Quando a minha avó materna morreu, no início de janeiro de 2019, senti-me a mergulhar num espaço vazio imenso. Aqui tudo estava negro e não havia formas às quais me pudesse agarrar. Ela tinha morrido. Fim. A minha pessoa preferida tinha deixado de partilhar o seu corpo, a sua voz, o seu amor nesta existência. A neta, eu, ficou órfã desta avó. Mas a par desta neta órfã de avós e desta avó em específico, nasceu a doula da morte, a sacerdotisa que chora, a carpideira, de uma forma definitiva e incontornável. A sacerdotisa, vestida de negro, de chale às costas e de lágrimas fáceis, emergiu desta gruta negra, pronta para fazer o pranto de serviço. Sejam bem-vindos a este podcast, ao meu podcast, feito a partir das minhas medidas, capacidades e tempos. Aqui irei tentar partilhar convosco todos os meses as minhas percepções, ensinamentos, mensagens e divagações, seguindo os momentos dos ciclos da Terra e da vida na Terra. Eu sou Isabel Angélica, guardiã da Escola Iniciática Terras de Lis, e este é o podcast Devoção. Falar de morte, mortos, vazio e sombra deve ser dos temas mais difíceis para o ser humano. Apesar desses temas estarem presentes de forma constante e obrigatória nas nossas vidas e entram-nos em casa através da televisão, não falamos sobre eles. Apenas os observamos à distância, mudando o canal quando o jornalista nos relata histórias de forma desapegada, à medida que lê de forma monocórdica o teleponto. Mas a morte é real, tal como a existência de mortos. Ela acontece de forma inevitável como parte da vida. Aliás, dentro da morte há vida. E para mim, este é um espaço de devoção. Devo confessar que sempre nutria um carinho especial pela morte. Na minha infância, na pequena aldeia portuguesa de Irvidel, Baixo Alentejo, cheguei a passar pelo cemitério para enterrar algum tio ou alguma prima. As figuras que se sentavam ali num canto, vestidas de preto, e que choravam de forma insistente, sempre captaram a minha atenção. Mais tarde fiquei a saber que se chamavam carpideiras, e também fiquei a saber que era um ofício pelo qual eram, na sua maioria, pagas a prestar. Contudo, quando me inteirei que este ofício das carpideiras era, na realidade, um serviço aos mortos e às suas famílias, então aí o círculo ficou completo. Ora, se existem carpideiras, comecei eu a racionalizar, é porque prestar serviço aos mortos é essencial. E não só aos mortos, também aos seus entes queridos e família que ficam cá, na vida. Sim, a carpideira é aquela que chora e reza em forma de ladainha pelos mortos, como maneira de expressar a dor da perda de uma família sem voz, que séculos após séculos se foi calando perante o divórcio com a morte. Ser carpideira é um sacerdócio, daquela que transforma e transmuta a dor através das lágrimas e da oração. Eu conheci de forma mais profunda a minha sacerdotisa da morte, ou carpideira, se preferirem, em 2019, quando vi a minha avó sem vida em cima da sua cama. Depois de ter passado 46 anos ao lado desta figura incontornável na minha vida, ali estava ela, com um rosto sereno e sem dúvida aliviada.
pois tinha morrido de forma soberana e como sempre quis, na sua cama, na sua casa e sem dar trabalho a ninguém. Naquele momento devocional, olhei para a minha mãe e percebi que ali estava uma menina, a braços com a dor de ser órfã de pais e com o pensamento de fundo: gostava de ter tido mais tempo com ela. Naquele momento também estavam ali duas primas e amigas, incrédulas, pois por fim a Bia tinha partido. Naquele momento, a neta respirou fundo, engoliu as lágrimas e invocou a sacerdotisa para propor que nós as 4 pudéssemos limpar o seu corpo, penteá-la, vesti-la, para que pudesse seguir um descanso necessário com os senhores da agência funerária. Neste ritual de devoção, de forma tranquila e serena, fui sussurrando palavras de amor e agradecimento, pois aquele corpo de 1,50 m albergou uma das almas mais belas com quem vivi. Não era mais o seu corpo a receber as palavras, mas sim a sua alma, que estava ainda atenta neste momento da despedida. Pedi às mulheres presentes, mãe e primas, para conterem o choro e devotarmos a nossa atenção ao corpo da Bia, frio e branco, de forma a honrarmos. Garanti-lhes que em breve poderíamos abrir as torneiras do rio imenso que precisava caminhar com as lágrimas da dor e da já muita saudade que sentíamos, pois aquela que amávamos tinha partido. Mas há mais nesta viagem da minha amada avó que me ensinou a navegar pelos rios da morte. Até à sua cremação, fui alternando entre o pranto, a saudade, a indignação e o serviço. Por um lado, cuidava das minhas emoções humanas sob a perda e o luto, e por outro, vigiava o espaço físico e espiritual onde o seu corpo e alma navegavam, ainda com um cordão de prata a desprender-se, e com centenas de pessoas que chegavam para se despedir dela. Guardei os portais, atenta a tudo o que se passava no visível e no invisível. Entreguei aos pés da minha avó plantas medicinais como pago ao fogo e à terra que a iriam receber. Baixinho, cantei para a sua alma. De lágrimas a explodirem no meu rosto, chorei o quanto precisei, enquanto lhe dava beijinhos na testa fria. Assim foi até à cremação, aquele momento derradeiro em que o seu corpo desaparece por fim. Na despedida última, fechei os olhos e vi centenas de mulheres a chegarem de xales negros às costas e a cantarem alegres cânticos alentejanos, a celebrarem a chegada da Bia. Chorei de alegria e de profunda gratidão, pois as nossas ancestrais estavam ali a mostrarem-se. Ser carpideira para um morto é caminhar ao seu lado enquanto a sua alma atravessa o rio da morte de Atégina, até chegar ao local seguro onde poderá continuar a sua jornada de evolução no outro lado do véu. Afinal, a morte é o início da vida para o espírito, tal como o nascimento é o início da vida para o corpo. É assim essencial como sacerdotisa da morte e carpideira ter uma relação estreita com a velha Atégina, que no Samhain abre as suas portas do submundo para nos instruir na questão do desprendimento da carne e dos ossos. Considero que também é essencial ter trabalhado de forma consciente os sentimentos pessoais sobre a morte, a sombra, o vazio e a escuridão, pois para chegar a este patamar de caminhar à vontade, nos portais de Atégina, que se abrem desde a lua cheia de outubro até à lua cheia de novembro, a morte bate muitas vezes à minha porta, para ir aferindo o verdadeiro compromisso interno de saber morrer e deixar morrer. Aqui não falo da morte literal,
pois até este momento nunca tive a minha vida física à beira da travessia. Mas tenho muitas vezes as minhas vidas emocional, mental e psíquica a serem testadas pelo desapego, o arrancar das vísceras e as travessias pela noite escura da alma, onde tantas vezes tenho mudado de pele, que já me esqueci de quantas vidas já tive dentro desta vida. A Tégina é uma senhora sem idade e dá-se ao luxo de ser uma velha sem tento na língua e sem limites para a sua cutilância. Não é possível trabalhar com ela através dos portais e dos véus da morte se é demasiado suscetível, ou se ainda te agarras ao trauma para levar tudo a termo pessoal. A Tégina não é pessoal em nada. É sim a maga, a mestre dos mistérios da serpente, da coruja e do corvo. Caminha guiada pelo instinto, é silenciosa nas suas caminhadas no inframundo e é voraz a transformar o que se liberta na morte e que já não é digno de ser transportado para outra dimensão. Ela é uma guardiã de portas e travessias nos mundos do invisível, denso e negro, onde o mal sempre disputa a pureza daqueles que chegam cheios de culpas e pecados. Por isso, a sua maior iniciação é a de apoiar a libertar os pesos desnecessários daqueles que chegam à sua barca e assim pedir o dízimo para a passagem e garantir que as almas chegam às hostes divinas para a ascensão. A Tégina, velhinha, senhora e menina, reza por nós agora e na hora da nossa morte. Senhora da boa morte, Senhora da boa morte, Senhora da morte bonita, minhas lágrimas o pago para as almas que atravessam a Tégina, velhinha, senhora, menina, a Tégina, velhinha, senhora, menina. Num mundo onde a morte não faz parte da vida das famílias, dos povos e das culturas, onde é que nós, almas sensíveis e choronas, ficamos? Ficamos aqui, sentadas em círculo, de chale negro aos ombros e a entoarmos gentis cânticos de carpir. Desde que me reencontrei com as carpideiras da minha ancestralidade, que convido mulheres a abrirmos nesta altura do ano um círculo onde possamos estar na escuridão, iluminadas por velas, de olhos toldados pelas lágrimas, entoando orações e sons que tragam alento ao lamento das almas que partiram, das almas perdidas, das almas incrédulas, das almas desejantes de luz e guia. Pois assim sentem-se vistas, amadas, rezadas e agradecidas, deixando-se levar pelas carruagens douradas das hostes dos céus, encabeçadas por Arcanjo Miguel. O processo do luto, o choro, o pranto,
é uma resposta humana profunda e natural à perda. Carpir, expressar a dor, chorar, partilhar o sofrimento é essencial para conseguirmos lidar com a ausência de alguém querido. A nível psicológico, o luto permite a exteriorização da dor e a reorganização emocional frente à ausência do longo processo do luto. Espiritualmente, o luto é também uma forma de homenagem, de conexão, de pertença. Os rituais de luto e de despedida permitem que as pessoas sintam que não estão sozinhas no sofrimento. Partilhar é essencial. Criam assim uma conexão com os ancestrais, com a comunidade, honrando a memória daqueles que já se foram, permitindo um espaço seguro para a dor profunda que muitas vezes pode enlouquecer. As carpideiras. Oh, as carpideiras. São mulheres que em várias culturas ao redor do mundo têm a função de chorar, lamentar, expressar o luto de uma forma intensa e pública nos funerais. Esse papel, que também pode ser curioso para algumas sociedades modernas, possui uma longa história e um profundo significado simbólico e cultural. As carpideiras têm raízes antigas e aparecem em culturas como a egípcia, a grega, a romana, em várias culturas mediterrânicas e no Oriente Médio. O ato de chorar a morte publicamente representa mais do que uma expressão de tristeza. Ele carrega uma função social e espiritual. Em várias dessas culturas acreditava-se que a expressão do luto precisava ser intensa para que a alma do falecido pudesse fazer a travessia para o além, de uma forma adequada e pacífica. No contexto cultural e religioso até de muitos povos, a presença das carpideiras assegurava que a dor da perda fosse devidamente reconhecida e que o falecido fosse honrado. Em algumas culturas também acreditava-se que quanto mais intensa a expressão do luto, mais digna e respeitada era a partida do falecido. As funções emocionais e espirituais das carpideiras são, assim, a expressão do luto, pois elas manifestam a dor e o luto de forma intensa, muitas vezes com choros altos, lamentos, gritos, orações e gestos. Esta expressão é uma forma de canalizar a dor da família, a dor coletiva, e assim representar os sentimentos que muitas vezes as famílias não conseguem demonstrar. A ritualização e a tradição, pois a carpideira segue certos rituais e tradições específicos para esta expressão. Ela canta e recita lamentos que contam a história do falecido, exaltam as suas qualidades e lamentam a sua perda. Em várias culturas e tradições, o ato de carpir está ligado a um aspecto espiritual, onde o choro intenso é visto como uma forma de guiar a alma do falecido para o além e de assegurar que encontra paz. As carpideiras podem, assim, ser vistas como mediadoras entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. As carpideiras ajudam a catalisar o luto e as emoções reprimidas dos familiares e da comunidade. Em muitas culturas, o luto pode ser visto como uma obrigação coletiva e a presença das carpideiras oferece um espaço onde essa dor é partilhada e vivida sem reservas. Isto traz uma sensação de alívio e cura para todos os envolvidos, visíveis e invisíveis. Em Portugal, as carpideiras tiveram uma presença marcante até ao século XX.
Esse papel era geralmente exercido por mulheres mais velhas da comunidade e o seu serviço era valorizado, pois simbolizava respeito ao morto e à família. Abrir, sustentar e encerrar um círculo de carpideiras é uma tarefa para as fortes e sensíveis mulheres, e quem sabe homens, que chegam ao ponto de dar um fluxo a um dom que foi escarneado e maldito ao longo de todas as suas vidas. Afinal, o mundo precisa de quem chore por ele. Todos os seres humanos, que um dia eventualmente irão morrer, precisam de alguém que chore por si. Um círculo de carpideiras é um espaço onde as mulheres da nossa ancestralidade se juntam desde o éter a nós, para cruzarmos dimensões e garantirmos o ectoplasma suficiente para que as almas sejam elevadas. As almas das crianças, as almas das mulheres, as almas dos homens e dos animais. Todas as almas agradecidas aparecem, agradecem e são elevadas. Tal como a parteira que apoia num parto e garante a proteção e integridade da mãe e do bebê, a carpideira garante a proteção e integridade do corpo que é deixado na matéria e a alma que se desprende num voo de regresso à casa do espírito. A morte, do ponto de vista humano, é muitas vezes um mistério e uma fonte de temor. Ela simboliza a transição para o desconhecido, uma mudança irreversível, que confronta o ser humano com questões sobre a existência, o propósito e a continuidade da vida. Culturalmente, a morte tem sido reverenciada e compreendida de várias formas. Para alguns, ela representa apenas um fim, enquanto para outros é uma passagem para outra realidade ou dimensão. Espiritualmente, muitas tradições veem a morte como uma fase de uma jornada mais ampla. No Samhain ou Samain, por exemplo, os celtas, que são os nossos ancestrais, acreditavam na continuidade da alma e no encontro dos que partiram com os que permanecem. Essa visão de morte como uma passagem mais do que um fim definitivo ajuda a promover a sensação de que, apesar da separação física, há uma continuidade e uma conexão invisível. É por isso que nesta altura do Samhain, o nosso trabalho das sacerdotisas da morte se torna mais intenso e necessário, pois as portas do além ficam escancaradas e é assim absolutamente fundamental acudir a quem precisa e não tem voz para o fazer. Viva ele neste plano ou no plano imaterial. O Samhain ou Samain é uma celebração de origem celta que ocorre no fim de outubro e início de novembro, marcando assim o fim das colheitas e o início do tempo do inverno. No ciclo celta, o Samhain representa o momento do ano em que o véu entre os mundos dos vivos e o mundo espiritual está mais tênue, permitindo a comunicação com ancestrais e espíritos. Os celtas viam-no como o Ano Novo, simbolizando o fim de um ciclo e o início de outro. Este período era e é marcado por rituais, fogueiras e ofrendas para homenagear os mortos e garantir proteção para a comunidade. Tal como escreve Mariana Dona Loba, o Samhain é um momento para acolher a escuridão e com ela os nossos entes queridos que já partiram e que caminham para o outro lado. À medida que as barreiras do tempo se dissolvem, todos os membros da tribo, os visíveis e os invisíveis, podem reunir-se. É importante ter consciência de que não estamos a falar de fantasmas ou de zombies ou mortos-vivos, mas sim dos nossos entes queridos que já partiram. Na nossa tradição, os mortos continuam a fazer parte da família e são uma fonte de poder, amor e sabedoria. São vistos como protetores do lar
e são guardiões de família em quem se pode confiar e a quem se reza para obter ajuda. Portanto, o Samhain não é um festival de máscaras e trajes. É sim uma partilha, uma dádiva, que em Portugal é mantida como o pão por Deus, os bolinhos de todos os santos e as visitas ritualísticas aos cemitérios para limpar e embelezar as campas dos nossos mortos. Esta sim é a nossa tradição.